Olá, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar o assunto é Jesus. É uma alegria receber você, receber a sua família para a reflexão que faremos hoje. Hoje nós vamos falar de um dos grandes dons que habita a nossa alma, uma potência muito grande, a capacidade de administrar uma energia criadora, a energia da própria criação, a sexualidade. Na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós compreendemos que a sexualidade não é apenas um atributo do corpo. É, na verdade, um elemento espiritual, é algo que trazemos na alma e que ela não consiste apenas no que nós geralmente estamos acostumados a pensar. As expressões afetivas, as relações sexuais propriamente ditas. Pensar sexualidade é pensar conexão entre as almas e capacidade criadora nas mãos das criaturas, né? Nós, filhas e filhos de Deus. Então, hoje nós vamos trazer uma perspectiva pouco explorada, pouco conhecida sobre o tema, que são as implicações espirituais, as consequências das relações sexuais sem compromisso. O que acontece com as almas que compartilham a sexualidade, têm relações sexuais sem um engajamento espiritual, sem um compromisso mútuo? Quais são os fatores protetivos para que a sexualidade seja uma oportunidade de expressão de vida, de alegria, de encontro e jamais se configure como um espaço de desequilíbrio, de aflição, de sofrimento? É um tema bem importante. Definitivamente nós não consideramos o sexo uma coisa suja, detestável, é uma concessão divina e merece de nossa parte o máximo respeito e, por que não, o interesse para que compreendamos em profundidade as suas aplicações, as suas manifestações na nossa alma e na nossa vida. Você já pode participar com o seu ponto de vista, com as suas dúvidas, com as suas reflexões. Pode envolver o seu nome e os nomes dos seus entes queridos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces do Templo da Boa Vontade, tudo isso pelo nosso WhatsApp. Código 11 99801 1242. Vou te apresentar os convidados dessa edição, é uma alegria recebê-los. Hoje nós temos nos nossos estúdios e via internet pregadores ecumênicos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Vou começar apresentando a irmã Cláudia Isabel, que é responsável pelo Ministério da Religião Divina no interior do estado, querido estado do Rio de Janeiro. Ela fala conosco de Petrópolis, no Rio. Aqui nos estúdios, o irmão Alain Mateus, que responde pelo Ministério Digital da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Recebemos também a irmã Angélica Periotto, só que a gente não quer falar sozinho, né, gente? Nós queremos que quem está em casa participe, faça suas perguntas, faça suas reflexões. Nós vamos juntos estudar a Bíblia Sagrada. Já prepare o Santo Evangelho de Jesus, hoje segundo Mateus. Vamos estudar daqui a pouquinho, capítulo 6, versículos de 19 a 21. E agora vamos a esse brado na palavra do nosso querido irmão Paiva, que nos ensina a ter sempre disposição no bem. Quando o assunto é Jesus, então estamos sempre dispostos, como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Sim, essa disposição no bem nós vamos renovar agora estudando os tesouros no céu. Essa passagem está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21, e nós estudaremos esses ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, portanto, tirando o véu da letra que mata, como dizia já o apóstolo Paulo, e à luz do novo mandamento de Jesus: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35.
Não ajunteis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça corrói, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Como Jesus conhece a nossa alma, os nossos anseios e ansiedades, né? Ele já começa, Angélica, nos advertindo, né? Porque nós muitas vezes nos convencemos de que está aqui, né? Na matéria, nas relações, nas coisas materiais, a origem da riqueza, da satisfação, do sonho, do prazer, do sentido, para que as coisas funcionem na nossa vida. E ele já nos traz um alerta logo desse versículo 19. Né? Exatamente, eu acho muito interessante isso, né? Ainda mais num tema que a gente está tratando hoje, que parece que é puramente material, né? Não, então sexo é terreno, né? Riqueza, terreno, imagina, a gente vai falar de tesouro na perspectiva do espírito, e aí o Cristo está pegando algo, né? Que a gente tem um significado terreno, mas está puxando a gente para cima. Está falando, saiam dessa esfera, né, de que vocês às vezes acabam se colocando onde as coisas são muito efêmeras, né, onde as coisas passam, onde perdem significados rápidos, e olhem numa outra perspectiva, se elevem, vão para o espírito, né? Então assim, esse resgate que Jesus sempre faz, né, para puxar a gente para cima, para mostrar que nós somos mais, que nós somos diferentes, é esse exercício que nós precisamos fazer com tudo na nossa existência, inclusive com essa reflexão do que é tesouro, né? Do que é essa riqueza, o que é isso que a gente busca, que a gente quer ter para sempre, né? Porque no fundo a ideia do tesouro é uma coisa tão poderosa de se conquistar, tão né? Precioso. Tão precioso que você quer que aquilo permaneça, que aquilo dure. Então dá essa sensação de você querer que não seja algo que, sei lá, né, o tempo corroa e de repente não vai mais ter, né? É verdade, é algo que a gente quer manter, que a gente quer preservar. E na sequência, Jesus nos fala, irmã Cláudia Isabel, que existem tesouros assim, né? Que nós não precisamos ficar frustrados com a sensação de que tudo será perdido, né? De que não vale a pena ajuntar tesouros. A questão é que tipo de tesouro que a gente vai buscar para a nossa vida, né? E para o nosso coração. Com certeza. Versículo 20 é que eu gostaria de destacar. Porque se essa preciosidade, se essa riqueza está ao nosso alcance, Jesus nos concedeu essa riqueza que é a energia sexual, para que nós possamos ter naquele momento, né, com aquela pessoa amada, aquele momento de intimidade, mas que seja com responsabilidade, porque aí esse tesouro será no céu mesmo, ele vai ficar plasmado como uma ação, como uma prática vitoriosa. Porque essa energia, né, que Deus Todo-Poderoso concede, até o irmão Paiva diz, né, que quando Deus criou o universo foi um ato sexual. Então o sexo é criação. Então nessa criação que nós possamos realmente colocar tudo aquilo que de melhor nós temos e não seguir pelo lado daquela questão sem compromisso. Vou fazer, me relacionar sem compromisso ali ou aqui, porque isso realmente trará muitos prejuízos. Então Jesus está dizendo, olha bem, constrói o teu tesouro no que é eterno, porque o que é transitório, o que é matéria passa. O que fica é o amor, que vai fazer com que o sexo seja realmente uma prática vitoriosa na vida do casal. O amor é espiritual, o sexo é o complemento desse amor maior, que é o próprio Deus. Porque falar de sexualidade do ponto de vista espiritual, a sexualidade que faz parte da vida do ser, é falar sobre sentimento. É falar sobre a gente desejar profundamente ser amado, irmão Alan, ser compreendido, ser respeitado, né? É aprender a dizer não, né? Quantos sofrimentos, infelizmente, né, crianças, adolescentes e jovens vivem porque não foram protegidos, porque ninguém disse você tem direito de dizer não, você não precisa, né? Você pode pedir ajuda, você não precisa fazer nada
para que as pessoas achem que você é digno de amor e proteção. Você já é digno de amor e proteção, né? Então, pensar essa dimensão espiritual e criadora, né? É pelo sexo que nós renascemos neste mundo, então é a energia da criação realmente, é entender em maior profundidade do que se trata, né? E é libertar o nosso coração, o versículo 21 fala sobre isso, né? Dessas tormentas do distanciamento, né? Do espírito das diversas áreas da nossa vida, né? É porque a gente está discutindo esse tesouro, né? Essa responsabilidade no campo da sexualidade, a administração dessa energia criativa e tão forte que Deus colocou nas nossas mãos, e a gente não pode desvincular do coração. Jesus está dizendo isso, né? Onde estiver o tesouro, as coisas importantes e valiosas na nossa vida, do ponto de vista espiritual acima de tudo, elas têm que estar ligadas ao nosso coração, portanto ao nosso amor. Então, se a gente trata da sexualidade, né, da individualidade, da intimidade de cada um, a gente não está lidando apenas com corpos, a gente está lidando com sentimentos, com almas, com aquilo que de mais sagrado há no íntimo da criatura humana. Então, isso precisa ser muito respeitado, valorizado e atrelado justamente a esse amor, ao sentimento verdadeiro, à responsabilidade, ao respeito, para que esse tesouro possa dar os bons frutos no nosso destino e no destino das pessoas com as quais nós estamos realmente compromissados espiritualmente, para construir uma vida, um caminho, uma trajetória de evolução e de aprendizado espiritual. E não gere algo que vai, né, trazer sofrimento para o nosso coração, aflição, problemas, né, na nossa destinação espiritual e na destinação espiritual e material de outras pessoas também. É verdade. A advertência de Jesus é muito séria, né? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que é uma excelente notícia quando o nosso tesouro é um tesouro sustentável, né? Um tesouro que está num lugar seguro. Agora, se ele estiver num lugar de risco, então o nosso coração, o nosso sentimento estará em risco também, né? À mercê das vontades de terceiros, das mudanças de humores, dos abandonos e frustrações dessa vida, né? Isso pode levar as pessoas a quadros terríveis de adoecimento mental, de intenso sofrimento, né? Até mesmo espiritual, né? Os ladrões aqui que minam e roubam, né? Podem minar energias, espíritos obsessores, vampirizadores, sugadores de energias. Então a gente tem que tomar cuidado em todos esses aspectos, né? É verdade. Sei que a gente vai tratar mais ao longo do programa, mas aqui Jesus já está dando a orientação para a gente, o cuidado, a atenção que a gente deve dar. No fundo, ele traz para a gente, né, como a sagrada criatura, aquela que vai guardar os tesouros, né? Então, assim, não se trata de eu... o que eu externalizo, no fundo, é o que eu já tenho dentro de mim. Então, como esse autocuidado é necessário, por isso, né, quando a gente fala das crianças, dos jovens, tratar esse assunto, né, de uma maneira com muita responsabilidade, de maneira muito respeitosa, é para que a gente aprenda também, nesse campo, a se cuidar. Porque o nosso corpo e o nosso espírito é que vão receber esses tesouros, né, e que eles precisam ter onde ser guardados, vamos dizer assim. Senão a gente vai... né, pensar em todos esses valores espirituais e o nosso coração, como que ele está? Isso, como é que ele está? Ele precisa ser forte também. Especialmente quando a gente pensa no caso dos adolescentes e jovens, né? Que às vezes ainda não tem assim, um repertório de vida para perceber quando alguém está se aproximando para manipular, né, para tirar algum tipo de vantagem. E muitas vezes eles são convencidos, né, de que a única forma de ser aceito no grupo, de ter o respeito, de receber algum amor, né, é se sujeitando a circunstâncias para as quais eles não estão preparados, né, ou a regras, né, jogo é uma palavra pesada, mas assim, dos sistemas, dos relacionamentos, que são regras injustas, né, em que eles vão pagar um preço muito alto, né, vão se sentir sozinhos, vão se sentir usados. Então, trabalhar a autoestima, trabalhar o valor espiritual de cada um e o poder espiritual que a gente tem, né, que se manifesta de muitas formas, inclusive por meio da sexualidade. Essa é a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nos oferecendo a oportunidade de pensar sobre o que fica para sempre, a nossa força, a nossa essência espiritual. Conforme prometido, vamos ao estudo do ensaio literário Evangelho do Sexo. E é um conteúdo magnífico. Na página 22, nós encontramos a natureza do sexo. Para os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, o que pouco tem a ver com sexo em si mesmo é a chamada transa sexual, entre aspas, exercida geralmente sem nenhum cuidado, suscitando a gravidez precoce, até em pré-adolescentes, sem amadurecimento para tamanha responsabilidade. Sexo é, acima de tudo, amor. E quando é banhado por ele,
torna-se maravilhoso. Sua adoração é superior à das rosas de Malherbe. E aqui o irmão Paiva faz referência a um verso muito famoso desse poeta, François de Malherbe. É assim, Angélica? Obrigada. Minha consultora em francês ao vivo aqui na televisão. E o verso é: e rosa, ela viveu o que vivem as rosas. Viveu pouquíssimo tempo, né? Porque essa era a sua natureza. Então o irmão Paiva está dizendo, quando o sexo é banhado pelo amor, ele não é assim, né? Perecível tão brevemente. Ele tem um sentido, uma repercussão, uma durabilidade muito maior. Ele continua. Clemente de Alexandria, no seu Pedagogo, adverte, abre aspas, não devemos ter vergonha de falar daquilo que Deus não se envergonhou de criar, fechar aspas. Mas agora, no momento em que tanto se discute o sexo, gente que curiosamente se considera liberta, pensa logo em cama. Ele coloca aqui risos, né? Entretanto, quando Da Vinci retrata a enigmática La Gioconda, ocorre um ato sexual da sua arte. O que igualmente se dá quando Michelangelo pinta o teto da Capela Sistina ou esculpe as inigualáveis estátuas de Davi e de Moisés. Parla, ele está se lembrando do que se conta, né, sobre Michelangelo, que Moisés saiu tão real da pedra, né? Quer dizer, Michelangelo foi tão preciso que só faltava falar, né? Diz que Michelangelo falou, fala, né? E isso não aconteceu porque era só uma estátua. Então, o irmão Paiva diz, olha, nessas horas, o que estava acontecendo ali era um ato sexual daquela arte, um ato criador, né? Um ato de grande força criativa. A descoberta da penicilina por Fleming, outro ato sexual, no caso da ciência. O sexo é essencialmente criação e a maternidade a sua sublimação. A natureza do sexo é criar. Neste sentido, não há ser mais sexual que Deus. É uma página extraordinária, irmã Cláudia Isabel, que expande os nossos horizontes, né? Muitas vezes a gente fica muito detido nesse universo pequenininho dos erotismos humanos, né? Dessas relações e desconexões, né? E a sexualidade, do ponto de vista material, é uma expressão muito breve, ainda pouco compreendida por nós, de uma potência gigantesca, né? Que é a força da criação que Deus nos concede, né, por empréstimo. É extraordinário realmente a abrangência da visão, não é, da religião divina através do irmão Paiva, trazendo para nós o assunto da mais alta e elevada condição espiritual. Daí a gente entender que o sexo é apenas uma das faculdades, né, que ele diz aqui também, da grande universidade chamada amor. Então o sexo realmente faz parte de uma criação maior, não é algo que tenha que ser, infelizmente ainda na Terra, colocado muitas vezes de forma tão precária, tão inferior. E por nós sermos criatura divina, a obra máxima de Deus, nós devemos nos valorizar, tanto a mulher quanto o homem, né? Nessa prática das relações sexuais. Principalmente porque nosso livre-arbítrio é uma lei e nós iremos prestar contas dele da forma que nós utilizarmos essa energia. Queremos que todos entendam a natureza do sexo naquilo que é mais divino, porque foi Deus que criou. Ele é uma energia muito poderosa, criadora e que, quando bem utilizada, maravilhas acontecem na vida do casal, na vida da própria pessoa, que sabe equacionar as situações sem se deixar levar pelos ladrões, como disse Jesus aí no Santo Evangelho, né? Que levam as maiores riquezas do ser humano quando não bem orientados. E a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, está hoje orientando, ensinando para que todos nós possamos entender a grandeza dessa energia divina que é a energia sexual. Nos exemplos, inclusive, que ele traz no texto, nós observamos que muitas pessoas, geniais pessoas, né, ao longo da história conseguiram canalizar essa energia criadora para muito progresso, né? Então, é algo de extremo poder. Até no intervalo, refletindo sobre o assunto, né, a gente estava falando, é como pensar assim, a energia nuclear, uma energia poderosíssima, né? Mas é uma energia que exige cuidados na sua manipulação, né? Como que a gente não pode simplesmente se expor àquela radiação, tem um equipamento, tem um procedimento, porque existem leis naturais que dialogam, né? Que imperam sobre aqueles elementos e sobre aquela emanação,
E não é uma manipulação simples, né? É possível você se envenenar. Inclusive, a pessoa precisa passar por uma formação ampla, ter uma experiência de conhecimento, né? Para lidar com aquilo, né? Então a gente tem que lidar com a sexualidade, com esse conhecimento, com esse embasamento espiritual, com essa responsabilidade, para que, conforme o meu pai vai estar trazendo aqui, né? Quando Michelangelo esculpe lá Davi e Moisés, né? Que ele fica todo orgulhoso, então tem um bom orgulho da sua criação. Então, para que a gente tenha o bom orgulho também da criação firmada no amor, na responsabilidade, no cuidado e no zelo que nós estamos fazendo. E não que gere arrependimento, sofrimento, porque depois fica mais difícil de ajustar, mais difícil de consertar. É melhor, em primeiro lugar, trabalhar a prevenção. Exatamente. E é tão interessante, né? Quando a gente fala tudo isso, será que alguém em casa fala, gente, mas vocês estão muito na contramão, né? Tá todo mundo falando diferente. Que tanto faz, Que né? isso, hoje em dia, ter um compromisso, né? É até mais difícil do que você encontrar pessoas que não querem compromisso. E no fundo, você vê como a gente está distante do que nós somos, né? E como isso, então, pode ser extremamente doloroso. E é importante a gente, né, se permitir essa reflexão, porque a gente sabe que quanto mais a gente só vai buscando a mecânica e não o sentido daquilo, mais vazio a gente sente. Mais distante do que a gente realmente quer, a gente sente. Então, hoje, nós temos uma sociedade muito distante do que é o amor, do que é toda essa energia criadora. A gente não faz nem ideia do que seja tudo isso, né? Porque a gente não conhece, a gente não para investigar isso à luz do Espírito. Então, olha o quanto, né, nós, como seres humanos e espirituais, estamos perdendo por não falar na perspectiva divina sobre algo tão importante da nossa existência e deixar isso só como se fosse né, aquele momento da curtição, do prazer, e que depois, para muitas pessoas, né, hoje elas já falam, mas eu gostaria tanto de encontrar alguém que me amasse, né? Hoje a gente quanto a gente ouve isso, né, nossa, mas parece que a pessoa não se importa, aí vai gerando aquelas insatisfações, aquela insegurança, aquele não amor, e no fundo passa por tudo isso, por toda essa reflexão do que nós estamos fazendo com o nosso corpo, como que nós estamos lidando e identificando a nossa sexualidade, quem eu sou, né? Tudo isso são questões que precisam ser feitas. E a gente tem que sair um pouco dessa ideia de que pensar sexo e Deus seja uma coisa conservadora. É o contrário, né? Na verdade, isso é revolucionário. O que o meu pai vai estar trazendo aqui é revolucionário. Sim. Falar sobre Deus e sexo, na verdade, é o necessário hoje, porque nós somos parte dessa criação, né? Então a gente tem que ter essa coragem em falar isso né, com os mais jovens e também com os mais velhos, que já viveram muito, mas precisam pensar sobre isso. Olha o título, né, que o meu pai vai dar para o ensaio literário, Evangelho do Sexo. Que revolucionário, né? Que corajoso, conceber e tratar, né, do assunto. E é interessante que no texto ele traz essa frase de Clemente de Alexandria, inspirado, hein, gente? Ali entre o século II e o século III, ele disse, não devemos ter vergonha de falar daquilo que Deus não se envergonhou de criar. Muitas vezes os tabus, né, os constrangimentos sociais, né? Quantas pessoas estão assistindo agora ao Assunto é Jesus pensando, nunca falaram disso na minha casa? Como é que é isso agora, né? A gente abre o assunto, vocês falam disso lá na igreja de vocês? Falamos, gente, nas igrejas ecumênicas da religião divina, sim, porque foi Deus que criou, é divino. E quando a gente afasta os atributos divinos dos valores divinos, a gente tem um poder imenso nas nossas mãos que vai se voltar contra nós. Vou dar um exemplo mais simples, né? A palavra tem um poder muito grande. Se eu afasto esse poder que é divino dos valores que Deus nos inspira, bondade, respeito, justiça, amor, a palavra vira uma arma. A palavra fere, a palavra machuca. Não é à toa que o saudoso irmão Osiris Zarur costumava advertir, né? Uma palavra pode salvar uma vida. Uma palavra pode perder uma vida. E realmente é assim. Quantas coisas foram ditas, às vezes num momento assim de reflexão, e marcaram pessoas para sempre. E ali se dissolveram, né? Famílias, amizades, coisas que depois demoram muito tempo para a gente recuperar. Então, pensar sobre essa iluminação da nossa sexualidade é pensar liberdade, porque a gente vai se sentir e vai viver mais como senhor de si mesmo, né? Não mais conduzidos pelas tendências, pelos modismos, pelas pressões, pelos humores às vezes piores, pelas decepções da nossa vida. Poderemos nos conduzir por nós mesmos. É isso que Deus nos dá, essa oportunidade de sermos condutores da nossa vida, do nosso coração.
nós traremos da página 38 do ensaio literário Evangelho do Sexo este esclarecimento com o subtítulo Os Valores do Espírito. Escreve o presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. É preciso que o ser humano compreenda definitivamente que liberdade depreende responsabilidade. O Espírito Emmanuel, na psicografia do saudoso legionário da boa vontade Francisco Cândido Xavier, no livro Vida e Sexo, adverte que... Então vamos a essas importantes revelações do mundo espiritual superior. Cada espírito detém consigo o seu íntimo santuário erguido ao amor. E espírito algum menoscabará o lugar sagrado de outro espírito sem lesar a si mesmo. Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas. E se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um? É óbvio que ninguém se lembrará, em são juízo, de recomendar escravidão às criaturas claramente abandonadas ou espezinhadas pelos próprios companheiros ou companheiras a que se entregaram confiantes. Instituído o ajuste afetivo entre duas pessoas, levanta-se concomitantemente entre elas o impositivo do respeito à fidelidade natural ante os compromissos abraçados, seja para a formação do lar e da família, ou seja para a constituição de obras ou valores do espírito. É uma página breve, mas que tem muitas revelações importantes, irmã Angélica, porque aqui a gente observa que aquilo que se faz ao outro, na verdade, a gente faz a gente mesmo, né? Então, muitas vezes a gente naturaliza essa coisa de usar, né? Vamos descartar a pessoa. Tipo, se agora foi conveniente, amanhã não é mais conveniente, né? Apareceu alguém mais interessante, apareceu uma oportunidade X ou Y. E a gente vai tratando, sim, as consciências como se fossem coisas, né? Nem como coisas, porque as coisas, né? Como está lembrando aqui, Emmanuel, até as coisas merecem nosso respeito, que dirá as consciências. Né? Nós vemos, né, hoje a gente voltando a discussões que poderiam parecer óbvias e não falando, gente, ó a criatura ali, olha para ela, né? Essa pessoa é sagrada. Isso, hoje nós temos muitos grupos e graças a Deus movimentos, né, que retomam questões de direitos, questões de respeito, olhando para aquele que está em condição de desigualdade, e a gente precisa colocar isso em todos os campos da nossa vida. Senão a gente vai sempre ter alguém que tem que relembrar, olha, e a outra pessoa, olha, e o respeito. Às vezes é a dor que vai relembrar a gente. Mas aí é importante a gente pensar nessa prevenção, porque se a gente for esperar sofrer ou fazer alguém sofrer, para depois entender, nossa, o que será que eu fiz? A gente vai aumentar, né? Num nível que nem a gente ainda saiba a consequência disso, do quanto ela pode ser dolorosa. Uma coisa importante, e até fala que você havia destacado a questão do hoje na sociedade, né, o vínculo. A gente, até o vínculo social, a gente acha que a gente não tem com as pessoas, mas a gente tem. Então, assim, se eu vivi um momento com alguém, vamos dizer, dentro do ônibus, eu compartilhei um ônibus com uma pessoa, e aconteceu alguma coisa ali dentro, nós vamos compartilhar da mesma memória, isso inevitavelmente, e a gente pode levar essa memória por muito tempo, e aquilo vai ficar com a gente. Um ato sexual é a mesma coisa, num nível ainda maior, porque você está compartilhando uma memória que não é qualquer memória para o seu corpo e para o seu espírito. Então aquela pessoa, por mais que você a considere passageira na sua vida, ela está compartilhando um momento com você. Se isso no aspecto humano já é real, potencializemos isso para o espírito, né? O que deve ser a memória que vai ser compartilhada com aquele espírito daquele ato. Se você tratar essa pessoa, né, mesmo que você fale assim, não, eu me respeito, respeito a pessoa, nós vamos fazer só se a gente quiser, se levar, se a gente seguir mesmo, decidir e na hora acontecer, mesmo que você vá considerando várias prevenções, que na sua cabeça está tudo certo, o fato de você não ver o depois já mostra ali que esse compromisso não existe.
E esse compromisso, essa falta de compromisso vai te pedir depois, ué, e essa pessoa foi embora? Sim. Ué, o vínculo... Porque essa memória que é criada nessa energia criadora que é o ato sexual, ela pede um depois, ela pede um cuidado. Nenhuma criação fica sem pai e mãe, vamos dizer assim, né? A gente tem que manter isso. E esse manter isso é que vai o tempo todo nos chamar. E aí? Não vai cuidar desse vínculo? E aí? E essa pessoa? E eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, às vezes é um ponto cego na nossa percepção sobre a sexualidade, que ela é um atributo espiritual que implica em vinculação, né? Que é da natureza da energia sexual vincular. Inclusive porque aqui, né, o processo para o renascimento dos espíritos na Terra é um processo que depende da energia sexual, né? Não são só os gametas. Quando a gente estuda o processo reencarnatório, o processo de renascimento das almas, a gente descobre que não basta o óvulo e o espermatozoide. Há um processo de intensa doação de energia, né, dos genitores. Então é algo muito poderoso. E algo que me impressiona bastante, irmão Alan, Sim. nos relatos espirituais sobre esse assunto, é que não faltam histórias, né, relatos verdadeiros de pessoas que se envolveram até em relações consensuais, né, porque precisam ser consensuais, né, a violência é inadmissível de todas as formas, mas no campo da sexualidade, meu Deus, nós precisamos ser muito vigilantes e combativos, né? Mas enfim, era uma relação sexual, afetiva, uma vinculação consensual. Passou o tempo, essas pessoas se desvincularam, para uma parte foi mais importante do que para outra, ok? Mas foram viver suas vidas. E depois, essas pessoas se descobrem conectadas e precisando, muitas vezes, reparar certos danos que não foram considerados naquele momento, né? Inclusive porque a gente também não percebe que está se machucando espiritualmente quando a gente se dispõe a uma conexão sexual sem proteção espiritual, né? A única coisa que realmente pode proteger a gente no campo da sexualidade é o amor. E não é qualquer amor, né? É o amor que Jesus ensinou. Então é um amor que é compromisso, que é bondade, que é constância, que é amizade, que é respeito, que às vezes a gente confunde, né? Amor com desejo. Não, teve amor, sim, eu queria demais, mas aquilo era desejo. Não é esse cuidado, né, com aquela pessoa e com a gente também, né? Verdade, tanto que até eu vou retomar um subtítulo que a gente leu no primeiro bloco, né? Eu vou voltar no A Natureza do Sexo, né? Na página 22. Como um pai vai ao final desse subtítulo, ele escreve assim: sexo é essencialmente criação e a maternidade a sua sublimação. Então ele associa a maternidade, né? Então esse vínculo de responsabilidade, de cuidado, né? Que não é uma criação, assim, não é uma coisa momentânea, passageira, né? Simplesmente por um prazer ali, por uma ilusão, sem esse comprometimento. Então, se você associa a maternidade está ligada a cuidado, a zelo, a atenção, a constância, a dedicação, a esforço, sem necessariamente ter amor, um filho, né? Sem necessariamente ter um filho, né? Porque a gente não está falando aqui da maternidade propriamente dita materialmente falando, mas da maternidade do sentido e que inclusive habita no coração de homens e de mulheres. Sim. Né? O sentido do zelo, do cuidado, de você se esforçar em prol da outra pessoa. Porque essa energia é uma energia muito forte. Por exemplo, existem pesquisas científicas hoje que falam que quando há a vinculação do óvulo com o espermatozoide, há um flash. Existe uma luz, uma emissão de luz quando há a fecundação do óvulo. Por que será que há essa existência de uma luz? Então não existe uma energia espiritual ali envolvida, né, que precisa da energia do homem e da mulher para se formar ali, para gerar aquela energia vital que vai servir para aquele espírito encarnar e ele começar a gerir perispiritualmente a formação daquele corpo físico. Então existe uma energia muito forte envolvida, que ela está mais próxima da matéria do que do espírito, porque precisa se gerar uma vida, precisa se formar um corpo. E por isso é uma energia magnética muito forte. Quando você aproxima dois ímãs, né, num polo sul e no polo norte, esses dois ímãs, se eles são fortes, eles grudam, eles aderem. Então vai ficar aquela energia aderida de uma pessoa com a outra. Mesmo que elas estejam distantes, mesmo que uma esteja no mundo material e a outra no mundo espiritual, aquela energia magnética, ela vai estar presente. O que um sentir, o que um evoluir, vai repercutir vibracionalmente na outra pessoa. Então, que tipo de vinculação nós estaremos concebendo e por quanto tempo? Com quantas pessoas? E se não existe amor e responsabilidade, que outros espíritos estarão ali, vampirizadores, os ladrões, que Jesus fez menção no Evangelho, estarão ali também vinculados igualmente nessa mesma situação, nessa mesma circunstância espiritual. Tudo isso vai precisar ser reparado, ser corrigido.
A gente pode dizer assim, como a Angélica comentava, né? Não, mas não tem, é um envolvimento aqui momentâneo, é consensual, tudo bem. Materialmente você pode pensar assim, mas e a sua consciência? Não. A sua consciência está atrelada às leis divinas. A sua consciência vai gerar uma repercussão espiritual, um relatório de tudo aquilo que está sendo feito. E pensar que a nossa vida passa a ter repercussão sobre o destino do outro e o destino do outro sobre a nossa vida, né? É algo que leva à reflexão. A gente tem, por exemplo, aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação, né, a radionovela Sexo e Destino, né, que é uma história real que se passou aqui no Rio de Janeiro, envolvendo gente muito real, né? É muito interessante. O livro é de André Luiz, na psicografia de Ivaldo Vieira, do Legionário da Boa Vontade, Chico Xavier. E o Irmão Paiva teve a iniciativa de transformar em radionovela, porque assim, gente, é do século passado, mas podia muito bem ser desse, tranquilamente, porque os dramas são os mesmos, né? E a gente percebe ali, irmã Cláudia Isabel, as pessoas, né, conduzidas e reconduzidas umas às outras, porque fizeram determinadas escolhas que, de certa forma, quase que escravizaram umas às outras, né? Quase como se tivesse uma sujeição da vontade à vontade do outro, né? E que não começou assim, cada um começou no exercício do seu livre-arbítrio, eu vou me envolver aqui porque eu quero, e de repente a vida vai arrastando a gente para uma série de contextos que a gente não gostaria de viver. Por isso que é tão importante que a gente aprenda a se proteger espiritualmente e a proteger a nossa sexualidade espiritualmente. Por isso que a gente está falando tanto aqui sobre amor, né, sobre cuidado, sobre refletir muito. Peraí, isso que eu tenho com essa pessoa é o quê? É uma afinidade? É uma amizade? É um desejo? Porque se for só essas coisas, são grandes, são importantes, mas isso não é suficiente, né, para respaldar a nossa segurança espiritual, né? Então, nesse caso, provavelmente será mais seguro reservar a nossa sexualidade para um contexto diferente, para um contexto de maior consciência, maior compreensão, né, da união daquelas duas almas numa mesma direção, né, num mesmo propósito, um mesmo sentido, né, de amor espiritual. Aliás, porque se essa união das pessoas, quando no relacionamento sexual não é permitido naquela vida, na sua agenda espiritual, não estava ali descrito o encontro e uma relação mais íntima com aquela pessoa, sabemos que ficará ligado no astral, não é? As energias ficam, porque tudo que nós ligamos na Terra, ligamos também no céu. Jesus já ensina isso, né? O que ligardes na Terra terá sido ligado no céu. Então essas uniões que são, de repente, ali umas relações sem compromisso, não é? Elas vão gerar prejuízos até mesmo no cumprimento de uma agenda espiritual que já estava traçada até para com aquela pessoa que eu encontraria aqui na Terra enquanto renascesse, e ali eu estaria me unindo àquela pessoa, tendo a relação com essa pessoa e até mesmo formando ali um compromisso, né, uma parceria para um compromisso maior. Então, se nós fazemos essa escolha de relações sexuais sem compromisso por causa do desejo e confundimos isso com amor, o que vai acontecer? Aquele compromisso maior vai ser deixado para depois, sem que eu perceba, eu estou me prejudicando na minha própria evolução enquanto espírito eterno. Então, antes de nós tomarmos qualquer atitude pelo impulso do desejo da matéria, não é? Nós devemos pensar, acima de tudo, que as forças do sexo, a energia sexual poderosa, que é uma parcela do próprio Deus em nós, que nos criou, é preciso ser com grande responsabilidade gerenciada por todos nós. Todos nós iremos prestar contas diante de Deus desses talentos, desses tesouros que Deus nos entregou para que nós possamos desenvolver na Terra e sermos felizes, porque o sexo, quando é feito com a pessoa certa, na hora certa, com consciência, com responsabilidade, respeito e tudo mais, é um momento de muita felicidade. É verdade. E eu fiquei muito feliz recebendo aqui a mensagem do nosso telespectador Agnaldo Gameiro. Ele é de Santo André, São Paulo. Ele escreveu assim: educação é isso. Sempre assisto vocês. Que bom. Seja sempre muito bem-vindo. Está participando pela primeira vez, mas assiste sempre. Já sabe que a casa é sua também, né? Que Jesus o abençoe sempre, Agnaldo. Essa reflexão que a irmã Cláudia Isabel trazia agora,
ela se conecta muito com os sofrimentos de muitas pessoas na audiência. A gente recebeu uma pergunta de um telespectador que nos assiste em Belém, no Pará. Ele disse assim: eu sou viciado em pornografia, né? Consumo desde os 12 anos, hoje tenho 30. Não consigo me libertar. Eu sinto que existe uma influência espiritual para isso, né? Que me reconduz a esse consumo. Bom, em primeiro lugar, né, a nossa solidariedade, esse é um sofrimento muito grande, né? Existem hoje estudos importantes que ajudam a compreender as compulsões, né, os quadros de dependência, que são diversos, né? Mas neste caso, inclusive, nós estamos diante de um quadro de saúde, né, que exige tratamento médico. Então esse é um primeiro ponto, né, que seria muito importante nós lembrarmos aqui. É muito difícil, para não dizer impossível. Impossível é uma palavra forte, mas assim, é muito difícil enfrentar um quadro de dependência sozinho ou sozinha. E às vezes a gente fica assim, mas eu vou falar isso para um médico? Como que vai ser isso? Ele é um profissional, ele está ali para isso, para nos ajudar. Então, assim, para você ter certeza que vai encontrar esse acolhimento de um bom profissional, faça a sua oração, busque esse amparo espiritual, né, a orientação para identificar quem seria esse profissional, né, que pode te ajudar nesse enfrentamento. Então, um tratamento será necessário, né, um encaminhamento provavelmente será feito para um cuidado psicoterapêutico, para entender a origem dessa dependência, como ela se manifesta na sua mente, na sua rotina, né. O consumo de pornografia, mesmo quando não envolve quadros de dependência, é um consumo de risco, né? Porque a pornografia é uma produção que não só esvazia o significado espiritual, emocional da sexualidade, mas está composta num contexto, né, muito marcado pela violência, por cenários de sujeição, né, de manipulação da imagem, dos corpos, né? Então é um contexto de consumo realmente preocupante, né, que causa distorções muito importantes na autoimagem, nas idealizações ligadas à sexualidade, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam impedidas de ter relacionamentos e relações sexuais reais por causa desse cenário fantasioso e violento que a pornografia estabeleceu, né? Então, a gente precisa falar disso com clareza e buscar ajuda, né? Agora, você fala da influência espiritual. É possível, inclusive o Alan falava sobre isso, né, que nos contextos em que a gente afasta as proteções espirituais, a irmã Cláudia Isabel lembrava também, as invasões perniciosas são comuns, né? Não só nesse caso, muitas vezes na vida dos casais, né, de pessoas que estão em outros contextos. Então a gente precisa aprender a se proteger espiritualmente, né? É verdade, porque assim, na verdade é uma lei até da física, né? Não existe espaço vazio, então nem material, nem espiritualmente falando. Mas se você esvazia o sexo, né, desse contexto do amor, da responsabilidade, da intimidade, da preservação de tudo isso, e você está esvaziando também ali uma presença espiritual elevada do relacionamento sexual. Quem vai ocupar esse espaço? Presenças espirituais que naturalmente não são boas, né? Viciadas de certa maneira naquele tipo de situação. E se você tem acesso a um conteúdo que está irradiando tudo isso, você vai ficar sujeito também a esse contexto vibracional, né? E não vai fazer bem espiritualmente. Então a gente precisa buscar o tratamento médico material, como você colocava, né, Paula? Mas buscar o fortalecimento espiritual. Porque quando a gente busca o nosso fortalecimento espiritual, o espírito abastecido, ele vai diminuir a necessidade de compensações equivocadas e exageradas no campo material. Você vai encontrar a sua felicidade na essência onde ela realmente existe, que é no reino de Deus que é em nós, no nosso coração, na nossa conexão com Deus, e nos sentimos realmente abastecidos pelo amor divino. O Pai Vaneto nos ensina que não há maior sofrimento do que a ausência de amor. Então, se existe essa ausência de amor, a gente vai querer preencher de alguma outra forma. Mas que formas são essas? Quais prejuízos elas nos trarão? Então, agora, se você busca na essência do amor divino o abastecimento do seu ser, seja na oração, seja em leituras elevadas, né? Seja você, por exemplo, o próprio suporte da religião do amor universal, né? Das pregadoras, dos pregadores ecumênicos, seja presencialmente numa igreja ecumênica, seja o atendimento pela vida, das 8 à meia-noite, você acessa facebook.com/religião de Deus, conversa com a nossa equipe gratuitamente, de maneira segura, sigilosa, tem orientações, tem conteúdos elevados, porque além de a gente se abastecer com coisas boas e diminuir a necessidade de uma possível compensação material, a gente atrai presenças boas. Como a irmã Cláudia comentava, que vão nos proteger, que vão nos blindar, que vão afastar, que nos respeitam
e vão afastar espíritos que queiram nos prejudicar e até direcionar esses espíritos para pronto-socorros, locais de tratamento no mundo espiritual. Então a gente vai revertendo a situação, renovando o nosso destino para melhor, como nos ensina o irmão Paiva. Todo dia é dia de renovar nosso destino. Todo dia a gente tem essa oportunidade espiritual. Uma coisa que a gente lembra, né, que a gente vê muito nesses relatos espirituais, inclusive nos livros da religião do terceiro milênio, como nós temos uma força muito grande também na nossa decisão, né? Às vezes a gente olha, ouve esses relatos e pensa assim, nossa, mas então eu posso ser uma vítima, eu estou numa situação, então como é que eu vou controlar, como é que eu sei que tem um espírito aqui nesse momento? E eles, né, irmão Paiva sempre nos lembra que nós somos muito poderosos, né? Nós aprendemos isso com Cristo, nós emanamos luz, ou podemos emanar trevas. Então, a decisão começa em nós. Então, a partir desse momento, né, que eu tenho a consciência de não é isso que eu quero para mim, eu quero tomar uma decisão diferente, quero preencher o meu espírito e tomo a decisão de fazer a minha prece, de buscar essa elevação espiritual, de me proteger espiritualmente, nós temos que entender que isso vai acontecer. É a força da boa vontade. Exato, e com a boa vontade atraindo, né, espíritos com boa vontade. Então, assim, a gente tem que confiar, né, nessa proteção espiritual que vai existir à medida em que nós tomarmos uma decisão. Então, se a gente quer essa proteção espiritual, ela vai acontecer. E aí a gente vai buscar essa proteção. E toda vez, né, que por um acaso vier aquele estímulo ou que me faça voltar a uma dependência ou voltar a um comportamento que talvez seja prejudicial, a gente retoma, né? Não, então vou orar, vou abrir o evangelho, vou estudar, falar sobre isso, conversar com pregadores da religião do terceiro milênio, porque isso é um passo de cada vez, né? Não é uma coisa rápida. É um processo. É um processo, mas a gente tem condições de retomar a nossa existência, é nossa, né? Sim. É a nossa decisão. É um direito, é um direito isso. E isso ninguém tira de nós. Então, assim, não podemos dar força que esses espíritos que são infelizes, né? Eles não têm, nós temos mais força do que eles sobre a nossa existência. Então, nós precisamos, né, ter esse controle e tomar essa decisão. Se eu não quero que esteja na minha casa, não estará. Então, aí a gente traz a prece para o nosso lar, a gente protege a nossa família. Sim, e tudo isso, né, é coragem. Buscar ajuda é coragem, né? Pedir o auxílio da religião divina, acessar agora o portal da religião do terceiro milênio, conhecer o endereço mais perto da sua casa, ou conversar com a gente pelo facebook.com/religião de Deus, né? Buscar o tratamento médico, fazer o acompanhamento psicoterapêutico, né? Hoje, quantos psicólogos, né? Quantos pesquisadores, quantas pessoas a serviço de Deus, cada um na sua área, não necessariamente fazendo estritamente o que a gente considera religião, mas contribuindo para que as pessoas se libertem, para que as pessoas se conheçam, né? Agora, esse fortalecimento espiritual é imprescindível, porque os tratamentos, né, ligados à nossa saúde mental e os quadros de dependência são quadros de adoecimento mental, esses tratamentos são longos e exigem muita força, né? Força que está aí, está no seu interior, está no nosso interior, mas a gente precisa aprender a acionar. Por isso que nós nos apresentamos mais uma vez, como pregadoras e pregadores ecumênicos da religião divina, para receber você no Templo da Boa Vontade, a nossa sede espiritual, e em todas as igrejas ecumênicas da religião divina pelo Brasil e pelo mundo afora. E nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.